Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, a eliminação do Flamengo do Mundial de Clubes. Vamos analisar o que eu considerei um vexame, mas entendo que alguns possam não ter considerado. Vamos analisar sobre vários aspectos. Flamengo 2 ao Hilal 3. Antes, aquele ritual que você me ajuda de deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo e espalhar nos seus grupos de WhatsApp, beleza? Tô gravando esse vídeo um dia depois da eliminação, porque na própria terça-feira eu fiquei ao vivo até quase 8 da noite lá no YouTube da TNT Sports. Foi um dia que choveu muito em São Paulo, depois fiquei quase não, uma hora e meia no carro, no trânsito para voltar, e aí só consegui parar para gravar hoje. Vamos lá. A gente tem muita coisa para falar dessa eliminação, dessa derrota para o Al Hilal. E lógico, né, nesse vídeo aqui eu vou analisar o jogo sob a ótica do Flamengo, né? Lógico, não vou até falar sobre o Al Hilal porque se impõe, mas eu trabalho, né, eu sou jornalista brasileiro, meu público é brasileiro, então eu vou analisar sob a ótica do Flamengo. Esse é o primeiro ponto. O segundo, 2 vídeos atrás, ou 3 vídeos atrás, eu gravei um vídeo falando que o Flamengo tinha escapado do pior cenário na semifinal. E faço uma série de análises naquele vídeo lá, e logicamente nessa hora que o Flamengo perde para o Al Hilal, muita gente voltou aqui para meio que me gozar, me sacanear, virar meme e tudo, e zero problema com isso, não tenho nenhum problema com isso, só ratificando que tudo que está naquele vídeo eu continuo achando, para mim a análise foi correta. Eu acho que o Flamengo, pelo contexto do jogo, sofreria ainda mais contra o Wydad Casablanca. Ainda que contra o Wydad Casablanca os principais jogadores do Al Hilal tenham jogado muito mal. Mas eu continuo achando aquela análise correta. Se o Wydad ficasse fechado lá atrás com ligação direta, eu acho que o Flamengo teria sofrido ainda mais. E no próprio vídeo eu digo, o jogo não vai ser fácil. O Al Hilal tem condição de eliminar o Flamengo. Então a análise ali para mim está mantida, não tenho nenhum problema com isso. Tem um outro ponto aí que no vídeo que eu falo aqui sobre a chegada do Vitor Pereira ao Flamengo, eu aponto ali uma série de razões para eu ter dito que eu faria a troca também, e continuo dizendo, se tivesse na pele da diretoria do Flamengo, eu faria essa troca, e ali estão explicadas as razões e tudo, para mim, o esgotamento do trabalho do Dorival. Então acho que feitas essas 3 observações. Então vamos lá, vamos começar aqui uma anatomia do fracasso. Eu fiz uma série de tweets lá no meu perfil, no @VitorSergio, falando sobre isso, e agora eu vou fazer aqui em vídeo. Para começar, para mim a eliminação tem uma grande culpada, que é a diretoria do Flamengo. Mais do que os jogadores, mais do que o próprio Vitor Pereira, e mais do que a arbitragem também. E por que eu estou falando isso? Porque para mim a direção do Flamengo, em 3 atos, ela me convenceu que o Mundial de Clubes não era prioridade da diretoria do Flamengo. Não sei se fizeram isso intencionalmente, não sei se fizeram isso sem intenção, sem perceber, mas acho que para mim ficou claro em 3 atitudes que o Mundial não era uma prioridade. E quando eu digo prioridade, eu quero dizer, não era assim, tudo que foi feito não foi feito pensando que o mais importante do ano era o Mundial. Isso para mim está claro. E quais são essas atitudes? A primeira, volta dos jogadores das férias. Os jogadores do Flamengo entraram de férias no dia 14 de novembro, por causa da Copa do Mundo. 14 de novembro, se você botar aí 30 dias de férias, eles deveriam se reapresentar no dia 14 de dezembro, né? Ou 15 de dezembro. Eles deveriam se reapresentar nessa data. Os jogadores do Flamengo se reapresentaram no dia 26 de dezembro, ok?
Aí você pode dizer, pô, mas isso daí não... Isso faz diferença. Para um time que estava e está morto fisicamente, 10 dias de treinamento faz diferença. Não sei o que motivou isso. Talvez tenham pensado na distância do calendário, né? Porque o calendário de 2022 terminou no meio de novembro por causa da Copa do Mundo. O calendário de 2023, se tudo correr bem, ainda não saiu a tabela do Campeonato Brasileiro, mas se tudo correr como sempre foi, deve acabar no comecinho de dezembro. Talvez possam ter pensado isso, mas os jogadores do Flamengo poderiam ter voltado de férias 10 dias antes e voltaram 10 dias depois do que o fim dos 30 dias de férias. Esse é o primeiro ponto para mim. O segundo é a troca em si do Dorival Júnior. E aqui eu não estou sendo incoerente, porque quando eu digo que eu também faria a troca, pode parecer que eu estou criticando. Não estou criticando isso. Eu estou criticando que, ao fazer a troca, a direção do Flamengo assumia o risco do time não estar pronto no Mundial. Poderia acontecer do time estar pronto se mantivesse muita coisa do trabalho anterior, mas ao trocar, você correria esse risco. O Vitor Pereira jogou a partida mais importante do ano até aqui, ou que possivelmente seja a partida mais importante do ano todo, depois de 5 jogos, contando com a Supercopa, né? 4 do Campeonato Carioca, mais a Supercopa. É pouco. É um risco. Isso é passível de você ter problemas, né? De jogar um jogo tão importante com o treinador com 5 jogos de bagagem. Se a troca foi pensada, né, Dorival para Vitor Pereira, pensada no ano todo, faz sentido. Faz sentido. E aí só denota que a prioridade, só denotaria, caso isso seja fato, né? É uma suposição minha, só denotaria que o Mundial não era a prioridade. Você assumiu um risco ao trocar o Vitor Pereira. E repito, não estou sendo incoerente, porque eu disse que eu faria essa troca também. Mas a direção assumiu esse risco por aspectos táticos, por aspectos de ajustes de bola parada, por aspectos de relacionamento do grupo com o Vitor Pereira. O relacionamento do técnico anterior, do Dorival, era muito bom. Ao longo da temporada isso pode ser resolvido, mas no curto prazo tudo isso que eu falei pode ser um problema. A terceira decisão da direção, que mostra para mim que o Mundial não era uma prioridade, foi a venda do João Gomes. E por que eu estou falando da venda do João Gomes? Eu acho que o negócio foi excelente financeiramente para o Flamengo, mas isso tirou do time um jogador que na temporada passada foi um dos mais importantes para o funcionamento da equipe, em especial para o funcionamento da equipe com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro na frente. O João Gomes, a intensidade, o dinamismo, o fôlego, o pulmão, ainda que às vezes ele levasse cartão amarelo pela soma de tudo isso aí, do João Gomes, ele meio que conseguiu equilibrar um desajuste natural da presença desses 4 jogadores em campo. E a direção decidiu vender o jogador. Aí você pode dizer, mas o dinheiro era muito bom. Verdade. O jogador queria ir. Pode ser verdade, mas nada me convence que, se você tem esse entendimento que eu falei aqui, você chega e fala, João, beleza, vamos te vender, mas você sai no meio do ano. Você vai no meio do ano, acerto com o Wolverhampton, ou dou prioridade para o Wolverhampton, mas você é um cara importante. A venda do João Gomes, e aqui eu não estou aqui para defender o Vitor Pereira, porque já falarei do Vitor Pereira em especial, a venda do João Gomes tirou do Vitor Pereira a possibilidade de manter o Flamengo no piloto automático do Dorival, entre aspas, tá? Se o Vitor Pereira chegou ao Flamengo querendo manter tudo igual do jeito que o Flamengo terminou a temporada passada, ele não poderia fazer.
Por quê? Porque a venda do João Gomes tirou do elenco um jogador cujas características não estão contempladas no elenco do Flamengo e cujas características contribuíram muito para o funcionamento do time na temporada passada. Então, essa decisão foi uma decisão que atrapalhou demais, seja a manutenção do Flamengo do Dorival, seja eventuais modificações do Vitor Pereira. Por quê? Porque no lugar dele, não foi diretamente, né, mas o Flamengo trouxe o Gerson. E não estou aqui vilanizando a contratação do Gerson. Acho o Gerson um grande jogador. Mas ele não é um grande jogador fazendo o que o João Gomes fez. E aí era uma coisa natural. Você tinha o Thiago Maia e João Gomes, vende o João Gomes, chega o Gerson. Era para chegar e botar para jogar. Até porque o Gerson jogou ali mais ou menos naquela posição quando jogou muito bem na primeira passagem dele. Então, nessas 3 atitudes, para mim, ficou claro ali que a direção tem muita culpa no cartório e a direção, mais do que culpa, ela tem uma disposição clara, na minha visão, de não ter encarado o Mundial de Clubes como a prioridade máxima da temporada. Acho que encarou como mais um desafio na temporada. Lembrando que nos primeiros 15 jogos, não, por enquanto eles são 5, 6, 7, com um jogo de terceiro lugar, mais 2 do estadual 9, mais o primeiro jogo 10, com 12 jogos na temporada, o Vitor Pereira vai ter disputado 3 títulos. Perdeu a Supercopa, perdeu o Mundial de Clubes, né, pode no máximo ser terceiro lugar, e terá disputado nos próximos, tirando o jogo de terceiro lugar, daqui a 2 jogos tem Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle. Então isso era o início de temporada do Flamengo. Foi mal pensada, mal preparada. Sobre o jogo em si, o 3-2 do Al Hilal, para mim o Al Hilal jogou muito bem. O Al Hilal para mim jogou muito, muito, muito bem. De forma assim, incomparavelmente melhor do que jogou contra o Wydad Casablanca. Em especial, os jogadores mais importantes do time. Se você comparar o que aconteceu no jogo contra o Wydad Casablanca, o Aldossari jogou mais, o Vieto jogou mais depois que entrou, o Cueja jogou mais, o Igalo jogou mais contra o Flamengo. Acho que o único que jogou mais ou menos a mesma coisa nos 2 jogos foi o Marega, lá na frente. Então, assim, o Al Hilal fez um grande jogo. Se defendeu muito bem, até mais do que normalmente o time faz. E no ataque foi muito efetivo, né? Então, assim, isso é preciso reconhecer. O Al Hilal jogou muito bem. O Al Hilal tem um time que Marega, Vieto, Cueja, Carrilho, Michael, Aldossari e o Cano, o volante, o Mohamed Cano, que não jogou porque estava suspenso contra o Flamengo. Esses 7 caras, eles são titulares de 80% do Campeonato Brasileiro, dos times do Campeonato Brasileiro. 80% de 20 são 16. Esses caras são titulares de 16 clubes, pelo menos, do futebol brasileiro. Então, assim, o time do Al Hilal tem qualidade técnica. É um time de Vieto, Marega, Igalo, Carrijo, jogadores de carreira na Europa, carreira em clubes da Europa. Então, assim, além de Cueja e Michael, além do Aldossari, que é um baita de um jogador, é árabe, né, é saudita, mas é um baita de um jogador. A gente viu no jogo contra a Argentina, na estreia deles na Copa. Então, assim, o Al Hilal fez isso. Agora, falando um pouquinho do Flamengo, o jogo do Flamengo na partida, o que o Flamengo jogou contra o Al Hilal, foi exatamente o que o Flamengo fez, ou o que o Flamengo vem sendo na temporada. Um time muito vacilante quando está sem a bola e um time que errou muito quando tinha a bola. Muitos passes errados, muita saída de bola errada, muita dificuldade para o Flamengo se recompor.
De novo, um latifúndio de espaço nas costas do volante e na frente da zaga. Por ali, o Gabriel Veiga e o Rafael Veiga e o Gabriel Menino acabaram com o Flamengo na Supercopa. E por ali, o Vieto, principalmente o Vieto, mas às vezes o Aldo Orsari também, acabaram com o Flamengo ali, naquele espaço. Então, assim, o Flamengo foi no Mundial de Clubes exatamente o que ele vem sendo na temporada. Não teve nada de pior, assim. O Flamengo jogou igual vem jogando. Toma um gol logo no começo. E também um time muito mal fisicamente, jogadores sentindo muito a parte física e a maioria dos jogadores sentindo também a parte técnica. Acho que uma coisa até acaba levando a outra. E a gente, quando fala do time do Flamengo, fala da capacidade individual dos jogadores. Mais uma vez, a reserva de talento do time do Flamengo não foi suficiente para superar um time que não tem tanto talento quanto. Embora você possa até discutir isso em relação ao Al-Hilal. Então você olha tudo isso que eu falei, erros de passe, saída de bola, 2 dos gols do Al-Hilal saíram assim, o pênalti o primeiro pênalti e o terceiro gol. Erros individuais de jogadores, tomadas de decisão errada, muito desperdício de bola próximo ao gol adversário. Então esse foi o time do Flamengo. E mesmo assim, acho que o Flamengo tem ali, do momento que ele toma um gol com 2 minutos, ele demora uns 10 ali para se encaixar. A partir dos 15 até o fim do primeiro tempo, o Flamengo faz um jogo muito próximo do que ele considera satisfatório, né? Assim, o Flamengo ocupando o campo de ataque, rodando a bola, achando um corredor interessante pelo lado esquerdo, com a Arrascaeta tentando se livrar ali para gerar alguns espaços, com o Everton Ribeiro saindo da direita para vir dialogar pelo meio. Então o Flamengo melhora ali, tem uma outra chance. E aí vem o pênalti do segundo gol e a expulsão do Gerson, que complicaram demais a situação do Flamengo. Logicamente, pela desvantagem no placar e desvantagem com o jogador em campo, e principalmente porque fez o Vitor Pereira mexer no time. E aí apareceu algo que remete lá ao segundo ponto do começo do vídeo. O Vitor Pereira, quando mexeu no time, demonstrou desconhecimento do time, porque ele tira o Arrascaeta no intervalo e coloca o Pulgar. Na minha visão, ele não precisava fazer isso. Ele poderia tranquilamente fixar o Thiago Maia, trazer o Everton Ribeiro para ficar próximo do Thiago Maia, abrir o Gabigol na direita e ir assim. Gabigol aberto na direita, Pedro centroavante, Arrascaeta partindo da esquerda para o meio, até para abrir o corredor para o Ayrton Lucas, que acho que fez um bom jogo. Então ele não precisava mexer, tá? Ali ele mostrou desconhecimento do que o time do Flamengo pode fazer. Aí pode dizer, mas o Arrascaeta estava morto, o Everton Ribeiro também não estava bem fisicamente. Verdade. Só que com 1 a menos perdendo o jogo, você tinha que assumir riscos. E assumir riscos faz parte do futebol, ainda mais quando você está perdendo e com um jogador a menos. Então ele não percebeu isso. Mas com Everton Ribeiro e Thiago Maia o time ia ficar exposto. Ficou do mesmo jeito. E acho que você tinha uma reserva técnica maior. Mas ok, ele não fez isso. Ele preferiu tirar o Arrascaeta, o que eu faria diferente. Mas não estou aqui querendo vilanizar o Vitor Pereira, não. Mas, depois de tirar o Arrascaeta, você com 20 minutos, você tirar o outro articulador do time, que era o Everton Ribeiro, para botar um corredor, que foi o Cebolinha, de fato, isso daí errou feio o Vitor Pereira. De novo, eu não tiraria o Arrascaeta. Acho que não precisava. Mas entendo que você possa ter ali um contexto que você justifique tirar. Eu não tiraria, mas tudo bem. 20 minutos depois você não pode deixar o time sem articulador. Tanto é que na linha de fundo, quando o Everton Ribeiro descobre que é ele que vai sair, ele faz uma cara assim de que né? Mas ok. Ali foi um erro grave.
porque você tem um articulador, você tem Gabigol e Pedro na frente, você tira esse articulador para trazer o Gabigol para armar o time, não faz sentido. Se ele decidiu tirar o Arrascaeta, o Everton Ribeiro tinha que ficar até o fim, a menos que ele sofresse uma lesão que impedisse ele de continuar. Essa parte o Vitor Pereira errou feio. Né? Então, até esqueci de falar, o Everton Ribeiro passou todo o segundo semestre com o Dorival quase virando um volante pela esquerda, pela direita no momento defensivo. Né? Então, ficava o Thiago Maia no losango e o Everton Ribeiro voltando, fechando, ajudando ali o Rodinei e tudo. Então, ele poderia fazer isso. Ele poderia plantar ali Thiago Maia, o Everton Ribeiro um pouquinho aqui à frente. Não precisava colocar o Pulgar. E o Pulgar entrou muito mal no jogo. Isso aí, mas aí é um outro ponto, né? O Pulgar entrou muito mal no jogo e inclusive errou a bola do terceiro gol e tudo mais. Tirar o Arrascaeta e depois tirar o Everton Ribeiro para botar um Cebolinha, e não estou nem considerando o fato do Cebolinha até agora não ter jogado bem no Flamengo. Estou falando pelo contexto de jogo. Porque você bota o Cebolinha aberto na esquerda, meio que barra a subida do Ayrton Lucas, e você, quando precisa ali de alguém para ligar esse meio campo com ataque, você não tem. Porque ou o Everton ou o Cebolinha está colado na linha lateral, ou quando ele afunila, não é a característica dele. Não é um passador, não é um pensador. Então, realmente, quando ele tira o Everton Ribeiro, para mim foi um grande erro. E olha que o Flamengo ainda foi ali para empurrança e no fim do jogo diminuiu com o Pedro. Nesse meio tempo tomou o terceiro gol, né, nessa saída de bola errada do Pulgar. E o Flamengo ainda diminui com o Pedro, ainda tem duas chances de jogar a bola na área, porque também o Al Hilal, não sei se ele se empolgou com 3-2, mas o final do jogo, o Flamengo com 1 a menos, cansado, morto, o Al Hilal, em vez de rodar a bola atrás, ficou dando bico para achar o Marega na frente, ou achar o Michael na corrida. Deu para entender assim, né? O Al Hilal, se ele toca a bola, o jogo ia passar. Enfim. Esse foi o cenário do jogo, e com muitos jogadores jogando mal, né? O Santos jogou mal, o Santos erra no lance do primeiro pênalti, o Santos demora a sair, quando sai hesita, e aí o Mateuzinho, que também foi mal no jogo, pênalti, Davi Luiz não jogou mal, o Thiago Maia jogou mal, o Pulgar jogou muito mal, o Gerson fez uma partida lamentável, porque o Gerson, e vou falar da arbitragem já, então fica difícil você competir assim quando vários jogadores seus estão jogando bem e os destaques do outro time estão jogando muito bem. O Cueja fez uma partida fantástica, talvez o melhor em campo. O Vieto concorre com o Cueja, era o melhor em campo. O Carrijo era ponta de velocidade, jogou de volante do lado do Cueja, ele fez um partidaço. O Aldossari jogou bem, enfim. Marega, um tormento o jogo todo. Então, aí quando você tem vários jogadores seus jogando mal e os destaques do outro time jogando bem, fica muito, muito difícil. Eu deixei para o final para falar da arbitragem. Concordo que a arbitragem foi ruim. Concordo que a arbitragem teve 2 pesos e 2 medidas. A arbitragem teve tolerância zero com o Flamengo no quesito cartões e foi muito permissiva com o Al Hilal. O Carrijo fez 3 faltas seguidas, não levou amarelo. O Vieto deu 2 entradas que os jogadores do Flamengo deram e levaram cartão. O Saúde deu uma entrada de uma raspada no joelho do Ayrton Lucas, era uma entrada para amarelo, e o árbitro não deu. Então, essa parte eu acho que é verdade. O árbitro teve ali 2 pesos e 2 medidas no jogo. Agora, atribuir isso à derrota do Flamengo, eu acho um exagero. Porque o time do Flamengo é um time experiente, é um time malaco, é um time vitorioso. Você querer dizer que o Flamengo se perdeu emocionalmente porque o árbitro aplicou 2 cartões rigorosos para o Flamengo e deixou passar 2 cartões ou 3 para o Al Hilal, que isso tirou o Flamengo do jogo,
Desculpa. Não consigo aceitar isso como razoável, não. Os lances pontuais, eu acho que o árbitro acertou. A simulação do Gerson poderia ter deixado passar? Poderia. Mas é bem grosseira. Ele claramente deixa a perna para gerar o contato, que foi uma decisão burra do Gerson, que ele dava para ele ter finalizado uma passada antes, ou então ele não precisava esticar a perna para forçar o contato chegaria. Ele tinha mais chance de ter o pênalti marcado se ele continua correndo normal do que fazer aquilo que ele fez, amarelo por simulação. Primeiro pênalti do Mateuzinho, pênalti, nenhuma dúvida. E o pênalti do Gerson, para mim não tem dúvida. Mas ele não tinha intenção, a jogada era com o Davi Luiz. Pô, você vai no VAR, olha o jogador adversário calçar daquele jeito o tornozelo do adversário, sem disputa de bola, é pênalti e amarelo. Então assim, os lances capitais do jogo, para mim, não tiveram nenhum erro. A expulsão, o amarelo por simulação, zero absurdo. O pênalti do Mateuzinho foi pênalti. O pênalti do Gerson foi pênalti. E aquele é lance para amarelo. Então assim, não tem. Mas entendo que a arbitragem tenha sido ruim, num geral. Mas não dá para admitir que um time com essa experiência tenha se perdido por conta disso. É isso. Para fechar, 6ª eliminação do Sul-Americano nas últimas 13 edições do Mundial de Clubes. Nas últimas 13, 6 eliminações. Internacional, Atlético Mineiro, Atlético Nacional da Colômbia, River Plate, Palmeiras e Flamengo. Das últimas 10 edições do Mundial, de 13 a 22, nas últimas 10, 5 sul-americanos foram eliminados. 5 sul-americanos foram eliminados. A América do Sul, ou o Brasil, já que só o Brasil ganhou nesse formato, quer dizer, só o Brasil não, só o Brasil ganhou nesse formato, com São Paulo, Inter e Corinthians. Nas últimas 9 edições, só deu europeu, e o time que mais ficou perto de ganhar do europeu não foi brasileiro, não foi argentino, não foi sul-americano, foi japonês. Porque o time que ficou mais perto de ganhar o europeu foi o Kashima Antlers em 2016. Aos 20 do segundo tempo, ou um pouquinho antes de 20 do segundo tempo, o Kashima estava ganhando do Real Madrid por 2-1. E deu um calor danado no final do jogo, no 2-2. O Sérgio Ramos não foi expulso, deveria ter sido com o segundo amarelo. Então, assim, está muito claro que esse Mundial, para o sul-americano, chegar de qualquer jeito, não vai dar. Você chegar com uma preparação ruim, não vai ser suficiente. Você abusar dos erros, como o Flamengo abusou, não vai ser suficiente. O Flamengo mostrou isso demais, mal preparado, desconcentrado no jogo ou errando muito no jogo, e pagou o preço. Está muito claro para mim que esse Mundial é assim, especialmente para o sul-americano. Já o europeu, ao contrário, o europeu às vezes leva o jogo ali na flauta e passa, como foi hoje meio que o Real Madrid. O Real Madrid ganhou do Al-Ahly do Egito por 4-1 e não fez um jogo para 4-1. Mas para o sul-americano, preparação ruim, erros básicos de tomada de decisão na cara do gol, de fazer pênalti, vão ser punidos. E o Flamengo foi punido. Agora é recomeçar. Agora é recomeçar. Quero te ouvir o que você tem a dizer. O vídeo acabou ficando longo, mas diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual você já sabe. Like, se inscrever no canal aqui embaixo. Sininho das notificações. Copia o link do vídeo e espalha aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Beleza? Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.